Como fazer essa visualização do FAQ, que é essa visualização em sanfona, né? Tem um item com título e descrição, título e a resposta, né? Por exemplo, a pergunta e a resposta. Como fazer isso aqui no Glide? Vamos aqui ao nosso editor. Então, primeiro eu vou colocar o nosso título aqui de cima, que é o Perguntas Frequentes, que está centralizado. Então, eu vou pegar e colocar aqui um container. Eu sempre coloco conteúdos dentro de container. Dentro desse container, o texto, e esse texto é o Perguntas Frequentes. Ele é um texto maior, então por isso aqui o tamanho dele, o estilo dele é um headline large, mais ou menos. Vou centralizar. E agora vamos lá fazer o nosso FAQ. O FAQ, ele é um item que está no banco de dados, ele é uma lista, né? Ele é uma lista de vários itens. Então, por isso, se é uma lista, eu tenho salvo no banco de dados. Eu vou criar uma tabela chamada FAQ e eu vou ter duas colunas, que é o título ou a pergunta, o título dela, e a resposta, tá? Ou seja, a descrição. Você pode chamar de pergunta e resposta como quiser também, tá? Eu vou pegar aqui direto da minha outra tabela que eu já tenho salvo, tá bom? Tenho 5 itens aqui. Tá aqui, título e descrição. O mais comum de se imaginar fazer isso aqui é colocando um collection na tela. Por quê? Porque o collection ele faz a listagem de itens, né? Só que o collection não vai atender porque a gente precisa desse layout mais personalizado. Então a gente vai colocar aqui o custom collection. Eu vou colocar esse custom aqui na minha tela. E esse custom, olha só, clicando nele aqui, é a configuração de onde ele vai listar. Então, onde ele vai buscar essas informações para listar? Vai buscar lá no FAQ. Tá, trouxe aqui cada pergunta. Eu quero mostrar ela em full, ou seja, linha por linha, tá? O container como um todo. Ok, até aqui já estamos indo bem. Eu vou tirar o nosso search. Eu vou tirar a ação de clique inicialmente, tá? Eu posso deixar, vou deixar essa ação. Não, ela vai ser diferente. Ela vai ser diferente. Então eu vou tirar aqui só para não atrapalhar. Nós vamos criar ela personalizada, tá? E aí nós temos o que? Temos aqui o título aqui em cima, até aí tudo certo. Só que quando clica, visualiza isso aqui. Então aqui que é a parte interessante, né? Como que funciona ali? Olha só, aqui dentro eu tenho esse texto, que é justamente um headline. Abaixo dele eu tenho um separador. Deixa eu puxar aqui para cima, para dentro do container. E depois eu tenho outro texto. Eu posso duplicar que é mais fácil, olha só. Duplicar aqui. Passar o separador para o meio. E esse texto é o da resposta, texto de baixo. Então eu vou puxar ele da coluna descrição, que é a nossa resposta. Só que ele é menor, né? Então para colocar esse ícone aqui ao lado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar, no lugar desse texto aqui de cima, eu vou utilizar um dos tiles, tá? Eu posso utilizar qualquer um desse aqui e eu só faço a configuração. Então eu vou passar o title aqui para cima e nesse title vai ser simples, compacto. O título vai ser o próprio título, não tem descrição, porém ele tem um ícone, uma ação aqui nele. Então eu posso colocar a ação aqui, que é justamente esse íconezinho, que lá, por exemplo, é o ícone do mais para abrir, não é isso? Isso, é o mais. Aqui eu não vou utilizar o mais, eu vou colocar escrito aqui o mais e vou tirar o ícone, fica melhor, tá? Então, basicamente, essa é a visualização que a gente tem lá. Mas como funciona aqui? Primeiro, os itens, eles vão começar com a descrição invisível. Ele só vai ficar visível se eu quiser ver. Então, esse separador e a descrição vai ter uma condicional para ele, se eu quero ver ou não essa linha. Então, eu vou vir aqui no meu banco de dados, que é no meu FAQ, vou colocar uma coluna chamada, vou colocar vir, tá? Vir. E ela vai ser do tipo booleana, que eu vou marcar true ou falso, vou ver ou não. E ela é uma coluna user specific. Esse user specific é que essa coluna ela vai ser vista apenas pelo usuário logado. Então, só eu estou vendo. Cada pessoa está vendo sua própria coluna aqui. Tá? Ela vai ficar azulzinha. Tá? Então, essa coluna é específica do usuário logado. Então, esse ver aqui vai ser a minha condicional se eu vou ver ou não essa resposta. Tá bom? Então, a condição aqui é o seguinte, no nosso custom, o separador, assim como a descrição, vai ter visibilidade. Vai ser visível quando? Quando o ver estiver marcado, is checked.
Veio na descrição, vai ficar visível quando? Quando o ver estiver checado. Pronto. Eu vou checar um deles lá. Vou checar o segundo. E o que aconteceu? O segundo está marcado. Perfeito. Agora, como que eu faço essa ação direto na tela? Aqui no nosso, aqui embaixo, aqui no nosso Custom Collection, na ação da linha toda, eu vou ter uma ação que eu vou fazer um set column. Set column ele vai definir um valor nessa linha em que você está. Como eu estou clicando aqui, eu vou clicar o quê? Na linha desse aqui, na linha desse aqui. Ele vai dar um set justamente nessa linha. E o set é eu pegar o ver e fazer o inverso do que ele está. Como ele começa falso, não marcado, eu quero marcar um true nele. Quando ele estiver true, eu quero que eu marque um falso nele. O muito comum de se ver por aí é a pessoa colocar duas ações. Tá? Acontece, ou criar uma ação personalizada. E aí você faz uma verificação. Quando tiver true, faz falso. Quando tiver falso, faz um set como true. Eu tenho uma forma mais fácil. Você vem aqui na data, no FAQ. E essa coluna ver, a gente vai criar uma outra, que vai ser o oposto do ver. Tá? O símbolozinho de exclamação normalmente é o não, é a negação do booleano, né? É o oposto do ver. E o tipo, nós vamos colocar aqui, ó, pesquisa por false. Você vai ver essa coluna chamada is false. Is false. É falso? É uma pergunta. De qual valor? Do valor do ver, que é booleano. Então ele faz uma pergunta. Essa coluna, no caso, é falso? Sim, é falso. Aí ele retorna true. Essa coluna é falsa? Não. Então ele retorna como vazio. Então aqui eu tenho o oposto do que ele clicou. Para quê? Para que aqui, ó, na minha ação do Custom Collection, quando eu for setar a informação do ver, eu vou setar o oposto dele, que é o não ver. Tá? E aí, se eu fizer isso aqui já, ó, automaticamente, ele já está fazendo para mim essa ação da sanfona. Tá? E claro, eu posso colocar também no próprio mais aqui, se eu quiser, né? Sim, até porque ele troca a visualização. Olha só, ele troca aqui para um xizinho, tá? Quando está aberto, ele tem um xizinho. Como que eu faço a troca do xizinho aqui nesse ícone, que é o título? Eu posso colocar a ação nele também, tá? Só para justificar. Eu faço a mesma coisa. Ele faz o que? Um set column no ver, o oposto do ver. Porque aí ele também pode fazer isso aqui. Só que eu quero trocar ele. Eu tenho a opção de trocar esse texto aqui dinâmico. Então eu posso fazer isso. Como é um texto, não estou fazendo com ícone, estou fazendo com texto. Posso vir aqui no meu data do FAQ e fazer o seguinte, uma coluna se ícone, que é uma coluna if. Eu gosto sempre de pesquisar, que eu acho mais fácil, né, pessoal? Aqui, ó, if then else. Se por acaso o ver for marcado, quer dizer que eu estou visualizando, então eu vou mostrar o X. Se ele não estiver, eu quero mais. E é isso que eu quero. Então, ó, marquei o ver, ele vira o X, tá bom? E aí eu venho aqui, ó, nessa ação, e o título vai ser dinâmico do ícone. Selecionei, mostra o X, selecionei, mostra o X. E assim a gente faz esse componente do FAQ. Legal, né, galera? É bem legal essa configuração que eu vou visualizar aqui para vocês. Tá? Então aqui é a nossa tela. Olha que legal. Do nosso FAQ, construída com sucesso. Por último, o que a gente tem que fazer é só o rodapé, né? O rodapé nosso aqui, as informações comuns, né? Isso aqui, na verdade, eu copiei, não tem nada funcionando, é só para exemplo. Então, vamos fazer esse rodapé aí. Esse já está bastante simples, né? Pelo que a gente já fez aqui no geral, isso vai ser facinho, tenho certeza que vocês já sabem até como fazer. Então, vamos lá. Novamente, coloca um container, que vai ser o container do nosso rodapé. Esse container, eu vou deixar o background dele, vou mudar depois, só para vocês verem a diferença, né? Antes disso, o que eu vou fazer? Veja que o nosso container de rodapé, ele tem 1, 2, 3, 4 colunas. Então, eu venho aqui no meu container e configuro ele para ter 4 colunas, certo? Então, dentro de cada container desse aqui, o que eu vou ter são textos. Por exemplo, esse primeiro texto aqui, dúvidas, ligue esse número, que é o número aí da App Desenvolvimentos. Vou colocar um texto aqui, dúvidas, ligue esse número. É um texto comum, pode ser regular. E eu vou duplicando e colocando os outros, né? Por exemplo, lá eu tenho perguntas frequentes. Nesse caso aqui, eles são links, tá? O que eu posso fazer aí para que o link seja clicado?
Eu tenho ação aqui nesse texto? Não, não tem, tá? Esse texto aqui ele não tem ação. Qual texto que tem ação para mim? Eu tenho o action, só que ele não vai ficar legal. Eu tenho o próprio link também, por exemplo. Posso colocar ele aqui, ó. Só que ele fica muito visível, né? Não estou gostando aqui. Ele tem esse hover em cima, ele tem muita informação que eu não gosto. Eu gosto dele como se fosse um texto puro. Então eu posso colocar, por exemplo, um read text. Tá? O read text ele tem ação. Então vou jogar ele aqui abaixo e ele vai ser aqui, ó, o perguntas frequentes. Ele vai ficar semelhante a um texto, só que ele pode colocar uma ação, que a ação, por exemplo, é o open link. E aí você vai colocar o link de cada item desse. Ou a ação, se for para uma página direta do seu app, é um go to tab, é um detail screen, qualquer coisa, né? Eu vou colocar aqui para abrir o link, vou colocar o link aqui direto da appdesenvolvimentos.com.br ou do cursos.webdesenvolvimentos.com.br, direto nos nossos cursos aí, tá? E aí clicando, ele vai ser redirecionado direto para nossa página de cursos, certo? Então esse é o que eu vou utilizar. E aí nós temos todos os outros, perguntas frequentes, alguma coisa mais, não vou colocar muita coisa aqui para poder a gente não tomar muito tempo, né? Então temos ali formas de assistir, informações corporativas. Eu vou duplicar eles para as outras colunas agora, tá? Vai duplicando e vai jogando nas outras colunas, na terceira coluna, na quarta coluna. Poderia ter colocado no Lorem Y para facilitar, né? E claro, se eu tirar a minha visualização aqui para uma tela menorzinha, vocês vão ver aí como que vai ficar esse rodapé com as 4 colunas, tá? Então essa é a configuração da coluna. Eu não vou escrever o texto aqui para a gente não tomar tempo desnecessário. Outra coisa que eu vou fazer, vou botar aqui o tamanho 0, é que eu vou mudar a cor desse rodapé para uma cor mais escura. Então, background, que eu vou colocar o highlight, que ele é mais dark do que o conteúdo da página em si. Então, para destacar aí o rodapé. Claro que no celular você vai ver sempre, né? Olha só, a visualização do celular já bem bonitinha, né? Bem legal aí também. Aqui o nosso FAQ. E aí, claro, vai ficar um abaixo do outro, porque é o celular, não tem jeito, né? E assim a gente conclui a nossa página de landing page, né? Nossa página apresentacional. Depois dessa página, o que a gente vai fazer é a própria assinatura, tá? Então nós vamos fazer a configuração dos planos, os seus benefícios, com o pagamento online aí no Mercado Pago, integrado direto com a AppPay, e vamos fazer esses direcionamentos aqui, começar a criar essa página de assinaturas. Então até o momento nós temos aí a nossa página de curso Flix, o nosso home, né? A página inicial. E nós vamos criar uma outra aqui, vou colocar custom, depois a gente vai criar ela, que ela vai ser, por exemplo, a página de quê? De planos. Eu preciso direcionar o cara para planos. Então é o nosso segundo passo, o fluxo dele é esse, né? Ele começa ali e depois vai ter que assinar um plano para poder ir para o stream em si.